Fala galera, beleza? Olha só, tô sumido por aqui, né? Mas já voltei e voltei com um quadro novo, tá? Voltei com um quadro novo pra arrebentar aqui esse YouTube, a Bíblia em um filme. Nesse quadro a gente vai pegar alguns conteúdos da cultura pop e vai incrementar aqui no vídeo, mas esses conteúdos são conteúdos que eles são quase que declaradamente uma analogia bíblica, tá? Então a gente vai separar todos os pontos por aí e trazer aqui para você. Espero que você goste desse vídeo. Hoje vamos falar sobre uma das mais famosas analogias bíblicas já feitas na literatura e também no cinema. Vem comigo que eu vou te contar essa história maravilhosa. Simbora? As Crônicas de Nárnia, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Os quatro irmãos Pedro, Susana, Edmundo e Lúcia entram em um guarda-roupa que dá acesso a uma outra dimensão com criaturas de contos de fadas, como sátiros, elfos, centauros, mas o que eles não sabiam é que a galera daquele mundo estava esperando eles, porque a profecia diria que os quatro filhos de Adão livrariam Nárnia das mãos da feiticeira branca e acabaria com aquele inverno eterno. Bom, para quem não sabe ainda, As Crônicas de Nárnia foi uma obra infanto-juvenil escrita pelo grande C.S. Lewis, um grande pensador e escritor do século XX, um homem cristão. Tem várias obras aí que ajudam, auxiliam aí no cristianismo pós-moderno e tudo mais. Então suas obras têm sim um certo crédito e muito, eu diria, no meio cristão. E As Crônicas de Nárnia é uma obra infanto-juvenil que usa como pano de fundo um universo de conto de fadas, que mesmo se fosse conto de fadas, já seria maravilhoso. Mas ele utiliza desse universo para contar a história da Bíblia. E é importante a gente ressaltar o seguinte: tem gente que tem a visão, e aqui no canal a gente coloca às vezes nossa opinião, né, sobre alguma coisa que você tira que é relacionada ao cristianismo. Aqui não, aqui é o cristianismo puro. Já ia achar que ia falar cristianismo puro e simples, né? É o cristianismo puro através aqui de As Crônicas de Nárnia, ok? E a gente vai dar uma decifrada no vídeo de hoje nessas questões todas. Simbora! Antes de falar de O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa em si, é importante relembrar que As Crônicas de Nárnia são várias histórias. E O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, apesar de ser o primeiro filme lançado no cinema, não é a primeira história de Nárnia. Eu recomendo para você o livro, né, onde contém todas as Crônicas de Nárnia, para você ver ali o que é primeiro, o que é depois. A história do cinema lá, os filmes não estão na ordem certa. É legal ver na ordem certa as histórias, cara. E a primeira história é O Sobrinho do Mago. Desde essa história a gente já começa a acompanhar a criação de Nárnia, onde é dito que por onde o leão passava existia vida e começava a se formar nova vida e novas cores a partir do momento em que o leão passava pelos lugares. Enfim, é um livro legal e que a gente pode abordar em outro conteúdo, em outro vídeo, né? Mas só para vocês saberem, para quem não sabe, como Nárnia foi criada, né? Estabelecida. E aqui já vou trabalhando os paralelos de Nárnia com o nosso mundo. Assim como o nosso mundo, Nárnia caiu em pecado. Nárnia conheceu o mal e foi dominada por ele por rejeitar o seu criador. Mas as eras foram passando e as pessoas que iam nascendo acabavam que não tinham a mesma culpa, a mesma parcela de culpa do que as pessoas que cometeram erros no passado também tinham, entende? Então a história foi ficando esquecida e as pessoas nem sabiam por que elas estavam naquela situação mais. O fato é que o mundo de Nárnia era dominado pela feiticeira branca, nos filmes interpretados pela Tilda Swinton, que é sensacional. E a feiticeira tem um exército de pessoas, no caso narnianas, os quais ela também corrompeu e que agora lutam em favor dela. Quando as crianças chegam em Nárnia é um inverno absoluto, tipo aquele de Game of Thrones, que todas as temporadas falavam que ia chegar. Aquele lá era um inverno também super duradouro. Um inverno que era terrível, as pessoas elas eram super prejudicadas e não aguentavam mais, mas tinha gente que já nasceu ali e nem sabia como era viver
é em outro estado de natureza, no seu inverno. E as crianças chegam para salvar aquele mundo. Os 4 filhos de Adão, ou 2 filhos de Adão, 2 filhos de Eva, não me recordo agora. Um mundo que, como o nosso, era assolado pelo pecado e comandado por Satanás. Sim, a feiticeira é Satanás, para quem não tinha percebido ainda, né? E quando as pessoas descobrem que aqueles são os filhos de Adão da profecia, elas ficam encantadas e maravilhadas e cheias de esperança de que agora eu posso me livrar, né, das garras da feiticeira. Inclusive tem uma senhora castora ali que fala quase a mesma coisa que a do Simeão quando vê Jesus chegando para ser apresentado no templo. Ela fala: nossa, eu achei que eu não ia viver para esse momento, mas agora realmente eu posso morrer em paz porque eu tenho esperança de um futuro melhor finalmente. Ainda sem entender, mas aos poucos as crianças foram entendendo o seu papel na história. Mas afinal, sobre o que é a história de Nárnia? A história de Nárnia é sobre redenção. Sim, o plano da salvação é executado aqui em As Crônicas de Nárnia, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Ao entrar em Nárnia, Pedro, Susana e Lúcia parecem entender que eles têm um propósito naquele lugar. Mas Edmundo parece não querer corresponder ao chamado, né? Enquanto os 3 vão ao caminho de Aslan, o leão, para entender um pouco mais do seu propósito, Edmundo é atraído pela feiticeira e assim enganado por ela. Edmundo é traído pela vontade de comer um doce. A tentação cai mais uma vez em cima da comida. Qual foi a tentação que Eva recebe ao cair em pecado? Comida, o fruto. E ali Edmundo, num simples gesto, trai seus irmãos, trai Nárnia, se virando para o lado da feiticeira, achando que estava fazendo uma coisa, né, tranquila. Mas ele não olhou as consequências dos seus atos. Assim como todo mundo faz na hora que vai cometer um pecado, não é mesmo? Ninguém se dá conta das consequências que estão prestes a vir. E a gente tem trocado cada coisa aí por bobeira nesse mundo, não é mesmo? Não é só comida não, é por prazeres assim tão momentâneos que a gente, quando vai ver o que fez depois, se arrepende, porque não é mensurável o prazer que é se deleitar nas coisas de Deus em vista do que é os prazeres momentâneos desse mundo. Mas Nárnia foi construída sobre leis, e essas leis, assim como as leis dos 10 mandamentos que foram escritas em tábuas de pedra, elas deviam ser seguidas e serviam para mostrar que Aslan era justo perante seu povo. Logo, quem se une à feiticeira em prol de trair e destruir as pessoas realmente que lutam pelo bem de Nárnia, elas infelizmente devem pagar com a sua vida. Assim como lá em Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. E Edmundo deve morrer. Edmundo somos nós. Nós pecamos, escolhemos o doce, escolhemos o prazer e devemos morrer. Porém, Aslan, o leão e o nome não foi escolhido à toa por C.S. Lewis. O leão, em sua imagem, esbanja ali uma majestade, coragem e uma postura poderosa, assim como a do nosso Senhor Jesus Cristo. E muita gente fala: o Aslan, ele é como se fosse Jesus. Aslan é Jesus, aquele que dá a vida por uma única ovelha. Não tem como falar de plano de redenção sem falar do arrependimento. Edmundo, assim como todos nós em algum momento, percebemos a burrada que fizemos. E ele vai até Aslan. E é um passo importante. Ir até Aslan é um passo importante, sim, reconhecer que errou e ir até Jesus. E uma coisa intrigante, né? Tanto no livro quanto no filme, não é mostrado o diálogo que Edmundo tem com Aslan quando está prestes a acontecer a grande batalha por Nárnia, né? E isso mostra uma coisa pra gente. O nosso arrependimento, a conversa que nós vamos ter com Deus é pessoal. O encontro do arrependimento com Jesus, ele é pessoal e deve ser pessoal.
A dor e o remorso que você está sentindo, só Ele que entende, só Ele vai sentir e só Ele vai saber te consolar da melhor forma. Quando Edmundo se volta para Aslan, Aslan, para ser justo com a própria lei que ele mesmo impôs, ele decide o óbvio. Precisa haver derramamento de sangue para que a lei seja justa. Logo, me entregarei no lugar de um filho arrependido, para que eu morra no lugar dele. E é lindo, né? Aslan sai na calada da noite, se entrega aos soldados ali da feiticeira, se entrega na mesa de pedra, é humilhado, é açoitado, tem sua juba cortada, enquanto as meninas, né, a Lúcia e a Susana, ficam olhando de longe. O que fez Aslan para merecer tudo isso? Aslan morre na mesa de pedra, por Edmundo, pela ovelha perdida. Mas para o plano da salvação ser completo, ele precisa ressuscitar. E Aslan surge perfeito, novamente após a sua morte. E assim como na Bíblia, as primeiras a verem, né, Jesus ressuscitado são duas mulheres, como é o caso de Susana e Lúcia. A batalha por Nárnia começa, nós sabemos o que acontece. Aslan e seu exército derrotam a feiticeira, e o mal que assolava Nárnia por anos e anos já não existe mais. Para quem não entendeu, esse é o plano da salvação. Isso foi o que Jesus fez por nós. O que Aslan fez por Edmundo, Jesus fez por cada um de nós. Esse não é um vídeo muito detalhado. Se você quiser que eu faça um vídeo com todas as simbologias de fato, do começo ao fim desse filme, desse livro, você coloca aí nos comentários que eu vou fazer sim, porque eu gosto pra caramba de As Crônicas de Nárnia. Mas a grande lição que esse filme nos deixa é que nós, como seres humanos, nós vamos sim fazer o mal, nós vamos procurar o mal. E desde do Éden nós fazemos isso, mas nós precisamos ir até Jesus, ir até o Pai, ter um encontro pessoal e verdadeiro com Ele, ok? Porque em Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, mas também diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Coloca aí nos comentários se você quer uma parte 2 com todos os detalhes. E também me indica aí filmes aí pra gente fazer esse quadro novo aí, a Bíblia em um filme. Já tenho algumas ideias, mas quero que você me ajude também. Deixa o like no vídeo, compartilha com quem você gosta. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Fique com Deus, galerinha. Tamo junto e até a próxima.